Hoje, sexta-feira, dia 19 de julho de 2024. Aliás, um dia histórico, não é? Se muitos achavam que a virada do milênio traria um bug mundial, bom, isso veio com um certo atraso de 24 anos. Hoje, uma pane global causou um apagão cibernético, deixando países inteiros com a comunicação afetada, um caos nos aeroportos e instabilidades nos sistemas bancários. O Olhar Digital preparou uma cobertura completa e desde a madrugada, a nossa equipe produziu uma série de reportagens em nosso site. Participem da nossa transmissão de hoje do Olhar Digital News, deixando os comentários nas redes sociais e também o like na nossa transmissão. Bom, vamos agora conferir um resumão desta sexta-feira que começou caótica. Vamos ver. Na madrugada desta sexta-feira, um apagão cibernético global causou enormes problemas, atrasando voos e interrompendo serviços bancários, de comunicação e de emergência em várias partes do mundo. Falhas em serviços de check-in nos aeroportos e em outros sistemas geraram confusão e filas enormes em lugares como Estados Unidos, Austrália, Singapura, Índia, Alemanha e Reino Unido. Segundo o site especializado FlightAware, mais de 4.000 voos precisaram ser cancelados. No Brasil, segundo informações do Ministério de Portos e Aeroportos, o apagão cibernético global não afetou o controle de tráfego aéreo do país, impactando pontualmente apenas operações de check-in de algumas companhias aéreas. Porém, assim como em outras partes do mundo, os serviços bancários por aqui enfrentaram instabilidade. No caso, o site Down Detector, que acusa problemas em canais digitais, apontou reclamações em instituições financeiras no Brasil. Serviços de saúde chegaram a cair na Europa, incluindo o cancelamento de cirurgias eletivas. Já no Alasca, o serviço de emergência 911 ficou fora do ar. No Brasil, apesar de o sistema do Ministério da Saúde não ter tido problemas, a rede privada foi impactada. Pacientes e funcionários tiveram transtornos na parte de atendimento e marcação de exames, por exemplo. Quanto a veículos de TV e demais meios de comunicação pelo mundo, o apagão afetou canais como a Sky News, do Reino Unido, e a rede ABC, na Austrália, além de outros. Mas o que aconteceu? O que está por trás do apagão? O problema global não tem relação com cyberataque. O que aconteceu foi uma falha de atualização dos sistemas operacionais da CrowdStrike, uma empresa dos Estados Unidos que presta serviços de segurança cibernética para milhares de empresas pelo mundo, em destaque para gigantes como a Microsoft. Justamente, a falha afetou o sistema Windows pelo mundo, assim como aplicativos Microsoft 365, e isso prejudicou inúmeros serviços globais. A Microsoft informou que todos os aplicativos e serviços do 365 impactados foram recuperados e que está monitorando quaisquer outros eventos. George Kurtz, CEO da CrowdStrike, disse que o problema foi identificado, isolado e uma correção foi implantada. Que coisa, não? E a gente começa o programa de hoje já com uma repercussão. O publisher e editor-chefe do Olhar Digital, Warrison Lacerda, está hoje ao vivo aqui com a gente para falar um pouco sobre essa situação que pegou todo mundo despreparado logo de madrugada. Vamos lá colocá-lo aqui na tela. Warrison Lacerda, boa noite, bem-vindo ao Olhar Digital News. Boa noite, Marisa. Boa noite a todos os telespectadores que nos acompanham aqui para falar desse dia caótico, né, no mundo da tecnologia e também no mundo real, né, no mundo de todos nós, fora dos computadores. Pois é, acho que ninguém esperava uma coisa tão mundial, né, Warrison? Eu queria que você falasse um pouco das suas considerações iniciais, do que faz, né, do que traz diante de nós um caos como esse que pegou o mundo inteiro, hospital, aeroporto, emissoras, bancos também. Uma sexta-feira que já começa caótica e difícil para todos nós. Eu queria que você comentasse um pouco o que aconteceu esse evento. Pois é, Marisa, quer dizer, como os nossos telespectadores já devem ter acompanhado ao longo do dia, né, até pelo noticiário do Olhar Digital e de outros veículos, né,
Ao que tudo indica e tudo aponta para isso, esse problema todo foi causado por uma coisa que poderia e que normalmente é trivial, né? Que é simples, que acontece todos os dias, que é a atualização de um software. No caso, essa plataforma Falcon, que pertence à empresa CrowdStrike, que teve uma atualização do seu kernel, né? O kernel que é a parte mais central de qualquer software, né? Então, o kernel da plataforma Falcon, que é parte da CrowdStrike, é um produto da CrowdStrike, foi atualizado nessa madrugada, mais precisamente às 2h10 da manhã, no horário de Nova York, no horário da costa leste dos Estados Unidos, surgiram os primeiros relatos de servidores e terminais Windows apresentando indisponibilidade, ou seja, a famosa tela azul da morte, quando já eram aqui no Brasil 3h11 da manhã, né? Temos uma hora de fuso em relação à costa leste dos Estados Unidos, então nesse horário começaram a aparecer os primeiros relatos de computadores, terminais, servidores do Windows, que rodam Windows, tendo problemas, né? Apresentando problemas em função dessa atualização. A CrowdStrike, Marisa, não é uma empresa muito conhecida dos consumidores, ela é uma empresa focada em B2B, né? Ou seja, ela vende para outras empresas principalmente, né? Serviços de cibersegurança, ou seja, são eles que deveriam ser os primeiros a garantir a integridade dos sistemas operacionais, mas nesse caso fizeram justamente o contrário, acabaram sendo os grandes vilões que desestabilizaram o Windows em milhares, talvez milhões de computadores mundo afora e mergulharam o planeta todo nesse caos, né, que afetou, como você bem disse, setores dos mais variados, porque afinal de contas a gente sabe que o Windows é o sistema operacional mais onipresente e, portanto, onde você teve ou onde você tem um computador rodando Windows desde esta madrugada, você potencialmente teria problemas desde que você fosse cliente também da CrowdStrike, né? São duas coisas que precisaram acontecer juntas, né? Você ter seus terminais, seus servidores sendo controlados pelo Windows e você ser cliente da CrowdStrike e, portanto, ter a plataforma Falcon instalada na sua infraestrutura, seja de nuvem, seja local, né? Porque o que acontece, Marisa, é que, por exemplo, essas empresas, principalmente as grandes empresas, né, elas precisam proteger parques de máquinas que são gigantescos, né? São centenas, dependendo do tamanho da empresa, milhares de computadores, né? Então, como é que o administrador do sistema, como é que as pessoas responsáveis pelas áreas de tecnologia fazem isso? Não é do mesmo jeito que a gente faz com o nosso computador de casa, né? Não é indo lá e instalando um software de proteção, um antivírus, né? Isso é feito de modo sistêmico, né? São sistemas que se encarregam da proteção desse parque de máquinas. E um desses sistemas, talvez hoje o sistema mais popular do mundo, é justamente o da CrowdStrike. Só para você ter uma ideia, das 500 maiores empresas norte-americanas listadas em bolsa, a CrowdStrike fornece esse software de segurança para 298, ou seja, de 500, 298 das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, por isso que a gente teve esse caos se espalhando pelo mundo todo, porque entre essas 500 maiores empresas você vai ter linhas aéreas, você vai ter grandes bancos, você vai ter grandes sistemas hospitalares e de saúde. Isso eu estou falando só dos Estados Unidos, mas eles também têm clientes em outras partes do mundo, né? O serviço de saúde da Inglaterra, por exemplo, foi um dos grandes afetados por isso, né? O NHS, que é algo equivalente ao nosso SUS aqui, a saúde pública do Reino Unido, passou o dia inteiro com graves problemas para marcação de exames, cirurgias, para realização de agendamentos, etc. e tal, né? O sistema de justiça dos Estados Unidos, os tribunais por lá também, praticamente não funcionaram o dia inteiro em função disso, porque dependem, provavelmente, muito provavelmente, de servidores Windows. A mesma coisa acabou acontecendo aqui no Brasil. A nossa justiça também teve um dia complicado, né? Tivemos relatos de problemas afetando servidores do STF aqui no Brasil, que também ficaram instáveis ou indisponíveis, né? E por aí vai, né? Quer dizer, a gente precisa lembrar que o Windows é o sistema operacional mais popular do planeta e a CrowdStrike é talvez hoje a principal empresa de cibersegurança do planeta, vendendo para grandes empresas.
Então, a chance de você ter ali um servidor Windows teoricamente protegido por um software da CrowdStrike é muito grande. Daí, esse caos todo que se instalou quando a gente teve essa atualização defeituosa que trouxe um problema para o Windows feito a partir desse software da CrowdStrike, né, o Falcon, né, a plataforma Falcon. Então, esse caos foi instalado, por incrível que pareça, por uma coisa, como eu disse no começo, trivial. Uma simples atualização de software, que deveria ter sido simples, mas como a gente viu, de simples não teve nada, Marisa. Pois é, Warrison. Olha, eu vou pedir para você ficar por aí, que a gente quer voltar a falar sobre essas repercussões, inclusive essas aqui no Brasil, e o que fazer diante de uma situação como essa. Mas eu peço para você ficar por aí e a gente volta já já.